é o quê? É um novo elemento que vai entrar. A gente vai estudar um movimento também retilíneo. O que significa isso? Você vai ter um movimento que é uma reta, verdade? Uniformemente Uhum. variado. Esse é um outro movimento, Yuri, percebe? Aham. Diferente do retilíneo uniforme. Agora ele tem um outro nome. Ele é uniformemente variado. É até um pouco estranho falar uniformemente variado. Bem, se varia, por que fica uniforme? Mas é uma variação constante. É isso que ele quer dizer. É porque ele pode aumentar, diminuir, aumentar, Ele pode diminuir, né? variar Durante o também. processo. Ele pode variar de forma bem crescente, que é o caso daqui. O que vai aumentar de forma crescente? A velocidade. Beleza? Uhum. No decorrer do tempo. É isso que é o uniformemente variado. Tá? E o conceito de aceleração, ele não é uma coisa intuitiva em termos, né? Mas a gente tem que entender o conceito físico direitinho disso. Tá bom? Tá bom. E aí nós vamos lá. Então, aceleração escalar média. Né? O que é aceleração escalar? Escalar porque você só vai ter números, né? Só vai ter valores, correto? Então ele fala assim: Correto. considere um automóvel movimentando-se sobre uma trajetória retilínea. Da mesma forma como lá naquele exemplo da aula passada, tá? Do conceito anterior. Tá? Onde x era a posição inicial ocupada pelo automóvel que possui uma velocidade inicial v0. Então, ele está na posição x0, que eu não sei qual é a genérica, com uma velocidade inicial v0. Tá? É aqui que eu Uhum. começo a contar meu tempo. Quando eu falo zero, é porque significa que a partir daquele exato momento eu começo a contar meu tempo. O que ele fez antes disso não importa. O que vai importar é a partir dali. Show? Show. Após um certo instante posterior t, o automóvel encontra-se sobre uma posição final x. Então ele passou um tempo t, ele saiu daqui, entrou em movimento e foi parar aqui, mas com uma velocidade final v. Tal que v é diferente de v0, ou seja, esse cara aqui mudou. Isso acontecia lá no movimento anterior, Yulia? No movimento anterior? Não. Não. A velocidade era a mesma no decorrer do tempo. Né? Uhum. Aqui, essa velocidade aqui inicial é diferente dessa aqui. Ou seja, se o movimento cresce, significa que essa velocidade final aqui vai ser maior que essa aqui. Tá bom? Uhum. Simples assim. Aí a coisa vai mudar, porque vai ter que entrar um novo conceito de variação temporal da velocidade, ou taxa temporal da velocidade, que é a aceleração. A gente vai ver o que é isso aí em breve. Também tem o contrário, a desaceleração. Tá? Assim Uhum. como tem a aceleração, tem a desaceleração. A gente vai entender isso. Então, a aceleração é a variação da velocidade no decorrer do tempo. Né? V menos V0, o O intervalo, delta V é velocidade, né? é a variação, ou A ΔV variação, é assim. a variação dessa velocidade no decorrer do tempo. Tá bom? Uhum. Aqui está falando tudo bonitinho. Tá? E Ah, aí, sim. velocidade tem metro por segundo. Metro por segundo vezes segundo dá metro vezes segundo segundo, que dá metro por segundo ao quadrado. Essa é a grandeza Uhum. do Sistema Internacional de Unidade. Show de bola? Show de bola. Até aí tá tudo bem? Tá, tá. Então, os tipos de movimento retilíneo uniformemente variado, na verdade ele está falando retilíneo, não é new não, tá? É o movimento acelerado, que é o primeiro que eu falei para você, quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade, o corpo sofre um aumento no valor absoluto, tá? Ou seja, aceleração Uhum. positiva com velocidade positiva, ou aceleração negativa com velocidade negativa. Aí a gente vai ter esses dois casos, tá bom? Por quê? Tá bom. Porque menos vezes menos dá mais. Então vai ficar, os dois vão acelerar, ou seja, as velocidades vão aumentar no decorrer do tempo. Tá bom? Esse é o Tá movimento bom. acelerado. Mas tem um retardado que eu falei para você. Aí o que vai acontecer? As velocidades vão decrescer no decorrer do tempo. Positivo? Positivo.
Aí, os sinais são inversos. Aceleração, quando é positiva, a velocidade é negativa. E o contrário também. Quando a aceleração é negativa, a velocidade é positiva. Show? Ó, só olha Show, aqui. show. Esse é o retardado, ou seja, as velocidades decrescem. É a mesma coisa quando eu tenho um carro, aí eu estou na linha amarela, né? Estou dirigindo meu Uhum. carro a velocidade constante, 60 quilômetros por hora. Estou lá. Rapaz, lá na frente eu vejo um engavetamento de batida de carro. Os carros estão batendo lá na frente. O que, é que eu vou fazer? Vai diminuir. Eu vou apertar o freio e baixar a velocidade para não também colidir com os caras, não é verdade? Aham. E aí, o que Sim, aconteceu com sim. a velocidade no decorrer desse tempo? Vai diminuindo. E vai decrescendo. Vai retardando. E ela, isso aí, é isso aí, muito bem. Se ela decrescer com uma taxa constante nesse tempo, sem ser de qualquer forma, né? Ou seja, Aham. uma taxa temporal constante, velocidades, né, iguais em tempos iguais, ou seja, à medida que o tempo vai passando, ele vai caindo, por exemplo, de 5 em 5 metros por segundo ao quadrado, desacelerando. Quando eu chegar lá na frente, eu tenho que estar com que velocidade para não colidir com eles lá na frente? Tem que estar com zero, né? Zero. Parar meu carro. Se a taxa temporal de velocidade tem que decrescer à medida a 5 quilômetros a cada hora, se é 60 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora dividido por 5, que é essa taxa que vai caindo, né? 5 quilômetros por Uhum. hora ao quadrado, você tem o quê? 12, né? 0,12 horas, né? Que vai dar alguns Uhum. minutos, alguns segundinhos, né? Não é verdade? Aham. Aham. 0,012 horas, que são alguns segundinhos, que você vai parar completamente o carro. Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Entendeu isso? Aham. O conceito de aceleração é esse, pura e simplesmente. Então, acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Simples. Alguma dúvida com relação a isso? Então, Não, não, não. vamos lá. Vamos ver uma coisinha aqui. Com o movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos ter a seguinte situação, Yulia. Uma nova grandeza, como eu falei para você, a aceleração, que é a variação da velocidade no decorrer do tempo, como a gente acabou de escrever aqui embaixo, tá? Mas eu vou abrir isso. Vou abrir. De que forma? ΔV, eu sei que é V final menos V inicial. E ΔT é T final menos zero, que é a partir do momento que eu conto, né? Começa a contar o tempo. Sempre a velocidade inicial vai ser quando o tempo for igual a zero. Correto? Então, Correto. se eu abrir isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. T menos zero é T, vezes a T. É isso? V menos V0 é menos Uhum. V0 mesmo. Portanto, deixa eu arrumar isso. Vou jogar esse cara para a direita e esse cara aqui para a esquerda. Então, V final é igual a V inicial, que foi para lá positivo, mais a T. Né? Portanto, Uhum. é a mesma função do primeiro grau, tá? Em que a entrada ou input é T, ou seja, o meu conjunto domínio e o meu conjunto contradomínio. Então, joguei um valor aqui, tem que encontrar um aqui. Tendo como parâmetros V0 e A. Esses caras eu tenho que saber quais são os valores dele. Mas quando eu jogar qualquer valor aqui, ó, eu vou ter os valores correspondentes aqui. Tá bom? Imagina Tá que um bom. móvel tem uma aceleração, tá? Um Jeep, por exemplo, né? Uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Se eu começar a Tá contar o bom. tempo aqui a partir desse momento, eu chamo ele de V0. E aqui V. Ok.
Quando ele começar o V0, quanto tempo V0? Aí vamos a partir do momento V0. Então, em 1 segundo, ele vai andar 15 metros por segundo. Não é isso? Velocidade. No tempo, 1 segundo. Em 2 segundos, Yuri, quantos metros por segundo ele vai andar? 30. Porque 15 vezes 2 dá 30. Não é isso? Sim. Em 3 segundos, 45 metros por segundo. Em 4 segundos, 4 vezes 15, 60 metros por segundo. Né? Em 5 segundos, 5 vezes 15, 75 metros por segundo e por aí vai. 75. Perceba que é uma taxa constante, temporal constante a cada segundo. Dobrou o segundo, dobra a velocidade. Triplicou o segundo, triplicou a velocidade inicial, né? E por aí vai. Show de bola? Então eu estou pegando isso, multiplicando por isso, tendo esse parâmetro inicial, encontro a velocidade final. Função do primeiro grau, igualzinho lá no tal do sorvete. Mas aqui é vi vovó atrás do túnel, tá? Para a gente memorizar. Ok? E essa é a aceleração. Ok. Se o sinal aqui for positivo, o movimento é o que é mesmo? Como é que era o nome? Variável? Acelerado. E se aqui for negativo, acelerada. O valor é retardado. Retardado. Então, as velocidades aumentam no decorrer do tempo à medida que ele é positivo. E as velocidades diminuem ao longo do tempo à medida que ele for negativo. Ficou claro aí? Sim, sim. Então, como a gente tem aqui na descrição, né? Vi vovó atrás do túnel. Tá bom? Como é que a gente vai ver alguém atrás de um túnel, né? Mas tudo bem. É só para memorizar. Ok, guerreiro? Ok. E aí, quando a gente falou de aceleração, a gente entrou na velocidade e no tempo, né? Isso aqui são os 3 parâmetros aqui, ó. Quais são esses 3 parâmetros que a gente falou agora? Velocidade, aceleração e tempo. Correto? O comprimido aqui. Por que eu faço esse desenho aqui? Olha só. Velocidade é a aceleração multiplicada por tempo. Tem que estar nivelado. A aceleração é velocidade dividido pelo tempo. E tempo é velocidade dividido por aceleração. Mais uma vez, velocidade é a aceleração multiplicado por tempo. Então, é um comprimido, tá? De watt, tá? Ok. Ok? Comprimido de watt. Lá era sorvete, aqui é um comprimido de watt. Tá bom? Lembrando que o A e o T tem que ficar embaixo e o V tem que ficar em cima. Delta V, né? Beleza? Okay. E aí, nós tínhamos um outro parâmetro lá no MRU que nós ainda não estudamos aqui. Qual é? A posição em decorrer do tempo. Dá para prever a posição de um móvel no movimento retilíneo uniformemente variado? Dá. Né? O que ela é, na verdade? Posição no decorrer do tempo, em função do tempo, é a derivada, tá? É derivada da velocidade no decorrer do tempo. Tá? Por que derivada? Porque quando eu fiz o ΔS sobre ΔT, achei V. Não é verdade? E o contrário, se eu quero achar S a partir de V, é a função inversa. Não é verdade? Se eu dividir por outro, o outro eu vou ter que multiplicar. E aí, a derivada da velocidade em função do tempo, o que é derivada? Não convém falar isso. Tá? É uma função acima. Então, da função do primeiro grau, eu vou evoluir para uma função do segundo grau. Tá? Existe uma técnica para descobrir isso. Porém, eu não vou passar isso para vocês. Tá? Não é interessante falar isso para o curso de ensino médio. Mas a gente sabe o seguinte, que a posição final alcançada por esse móvel, saindo daqui, chegando aqui, porque ele percorre distância, né?
como lá no outro movimento, é igual à posição inicial dele, que é o ΔX, né? O x menos x0, mais V0 multiplicado pelo tempo que ele passou, né? Que aí o ΔT acaba virando T mesmo, que é T menos 0, mais 1/2 da aceleração multiplicado quadrado do tempo. Então, perceba que da função do primeiro grau, velocidade de função do tempo, a função espaço no decorrer do tempo do MRUV é uma função de grau 2. E aí a gente tem a função do segundo grau, a gente tem o quê? Parábola, não é isso? Parábola é uma curva, né? Que a gente chama de quê? O gráfico Para da mim travou, não sei segundo se para o grau. senhor tá travado aí. Oi? Ah, agora voltou. E Aqui para mim tava travado. onde é que eu parei? Na explicação aí, ó, onde tá tudo de preto agora. Ah, tá bom. Do início mesmo? Foi Tá no bom. começo assim que começou a travar. Então tá. Então, Yuli, eu estava falando o seguinte, que à medida que ele acelera, ele aumenta a velocidade no decorrer do tempo, e ele desacelera, ele diminui a velocidade no decorrer do tempo. Né? Mas ele percorre uma distância, a gente não tinha falado de distância. A distância, ela é a taxa temporal, né, da velocidade, Uhum, que a gente chama de derivada, mas isso não vem ao caso. Se eu pegar uma função do primeiro grau e transformar ela numa função do segundo grau, para transformar a velocidade em posição, vai entrar uma nova grandeza, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Posição final desse móvel, ou seja, ele saindo daqui, chegando até qualquer lugar, S final, e aqui S0, né? É a posição uhum. inicial, mais o produto do tempo multiplicado pela velocidade inicial, V0t, mais 1/2 da aceleração multiplicado pelo quadrado do tempo. Isso aqui, ô Yuli, é uma função do segundo grau. Então, a gente, derivando, a gente passa da função do primeiro grau, que é t elevado a 1, para a função do segundo grau, que é t elevado a 2. Aí fica mais complicado, vamos dizer assim, entre aspas, que isso aqui se torna uma função de grau 2. Tá bom? Entendi. Mas quem descreve como que o móvel, né, no decorrer do tempo, vai avançando? É a função do segundo grau. É uma função quadrática. A função quadrática ela é interessante, porque quando eu dobro um parâmetro, como tempo, se esse tempo Uhum. está elevado ao quadrado, a posição vai ser a função quadrática disso. Então, se eu dobro o tempo, a posição aumenta 4 vezes, porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Não é isso? Uhum. Se eu triplico o tempo, né, o que acontece com a posição? Se o tempo é uma função quadrática, t ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 9. A distância eleva-se 9 vezes, e não 3 vezes como era da função do primeiro grau. Né? Se eu quadruplico o tempo, t ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16. Então a posição aumenta 16 vezes. Ela fica 16 vezes maior. E por aí vai, campeão. Entendeu? É a função do segundo grau que Entendi. vai definir isso. Olha aí. Tá? Então, a gente também tem uma ferramenta chamada equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela vai eliminar uma simples grandeza nesses termos aí. Ela vai eliminar o tempo, que em todo momento foi descrito aqui. Mas a equação de Torricelli a gente faz uma técnica que a gente elimina o tempo. E aí nós vamos ter quantos parâmetros? Mais 3 parâmetros. Velocidade Mais final, três. velocidade inicial e variação do espaço. E o quarto, que é aceleração. Como é que isso aqui vai ficar? Vamos lá. Ó. Olha aí. Se o móvel, se, por exemplo, no exercício, ele der para mim a velocidade inicial desse móvel, a velocidade final desse móvel e o deslocamento desse móvel, tá? Eu posso prever, sem o tempo, qual é a aceleração desse móvel, que vai ser a minha o quê? A minha incógnita. Tu tá entendendo? Uhum. Uhum. É através da equação de Torricelli, que não vai entrar tempo em um momento. Nos outros entrou. Viva, eu vou atrás do túnel. X igual a x0 mais v0t mais 1/2 de at2. Né?
Sempre tinha tempo. Agora, se eu não tiver nos parâmetros do exercício o tempo como uma função, o que vai acontecer, Yulia? Eu vou encontrar a equação de Torricelli. O que ela quer dizer? Por que tem esse nome? Torricelli foi um físico italiano que simplesmente enunciou essa técnica, tá? Uhum. E aí ele ficou famoso, conhecido, consagrado por ter, né, enunciado essa técnica, e aí é a equação, a famosa equação de Torricelli. Então, o que quer dizer a equação de Torricelli? É quando a gente não tem um parâmetro tempo no exercício de cinemática, ou seja, né, no movimento uniformemente variado. O que quer dizer? O quadrado da velocidade final desse móvel é igual ao quadrado da velocidade inicial desse móvel mais 2 vezes a sua aceleração multiplicado pela variação da posição, ou seja, o deslocamento que ele fez no decorrer do tempo. Então, se ele variou a posição e ele me deu, se ele aumentou a velocidade, sendo que a inicial era um valor e a final outra, se eu tiver esse parâmetro e esse parâmetro, eu consigo achar o terceiro parâmetro. Né? Porque aqui isso é tudo a velocidade, né? Não é o quarto, porque são 4 dados, mas esse cara é a mesma grandeza. Então, eu vou achar o terceiro grandeza, que é a aceleração. Ok? Uhum. Pode Ok. acontecer o contrário também. Ele te dá a aceleração, te dá a posição, te dá a velocidade inicial e te pedir a final. Ou O vice-versa. X é a posição, então, né? É posição, é deslocamento, é quanto ele andou daqui Sim. até aqui, tantos metros ou tantos Tá. quilômetros. Ok. Tá Ok. bom? Isso é a equação de Ok. Torricelli. Vamos para um exemplo aí clássico. Para a gente começar a colocar em prática o que a gente enunciou aqui. Vamos lá. Uma partícula desloca-se em MRUV, de acordo com a seguinte equação horária das posições. Aí, ó. Posição final desse móvel é igual a 32 menos 15t mais 4t2 em unidade do sistema internacional. Determine a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Como é que eu vou encontrar isso? Bem, olha só. Perceba que isso aí está no formato daquela nossa dedução lá. X igual a x0 mais v0t mais 1 meio de at ao quadrado. Não está parecido? Aí ele falou o seguinte, x é igual a 32 mais menos 15t, olha só, que está muito parecido, mais 4t2. Perceba que a função, só o coeficiente dele vai ser o meu parâmetro posição inicial. O t está aqui, ó, portanto a velocidade inicial está aqui. E o 4 seria tudo isso aqui da aceleração e o T2 é o T2 mesmo. Então, x0, que é a posição inicial, 32 metros, se estiver no sistema internacional. A velocidade inicial, menos 15 metros por segundo. O que significa o quê? Que ela decresce no decorrer do tempo, então o movimento é retardado, não é verdade? E a aceleração sobre 2 é igual a 4. Meio de A, ou A sobre 2 é igual a 4. Portanto, A é igual a 2 vezes 4, que dá 8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos os parâmetros posição inicial que ele está te pedindo aí, velocidade inicial e aceleração. Beleza? Beleza. No formato que a gente estudou até então. Olha aí. Ok. Tá bom? Esse slide já mandei semana passada. Então, você tem ele. Tá? Ok. Vamos lá. Tá. Vamos para o segundo exercício aí. Uma motocicleta pode manter uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo, é de
E aí, como é que a gente faria isso, Yulia? O que a gente não tem aí de parâmetro de grandeza? Ó, ele deu aceleração, né? Vamos lá, vamos ver isso aí com Uhum. calma. Ele deu aceleração. Deu para a gente aceleração? Quanto é que é o valor? Ele colocou Uhum. constante de 10 10 metros metros por ao segundo ao quadrado. quadrado. Tá? Ele vai nos dar a velocidade inicial, né? Ou não? Uhum. Ele quer saber, é o que ele quer saber, é o parâmetro Ah, a que ele velocidade. quer saber, né? Aí ele fala assim, a distância percorrida, 500 metros. Só que ele chega a uma velocidade final nesse percurso de 100 metros por segundo. O que significa a velocidade final? É quando eu paro de contar o tempo, não é verdade? Aí ele quer saber isso aqui, Sim. ó. Tendo como parâmetros a aceleração, distância percorrida, velocidade final. Bem, aonde que eu encontro na cinemática, no MRUV, o Yulia, essas relações entre essas grandezas, Yulia? Em que equação? A de Torricelli, a de espaço em função do tempo ou velocidade em função do tempo? Que a gente viu das três. Velocidade em função do tempo? Não. Por que não? Ah, porque ele não está pedindo tempo, né? Ele não deu o tempo, nós não temos tempo aqui. Tempo. Qual é a única É. fórmula que a gente acabou de ver que não dá as condições com o tempo? Das outras grandezas: velocidade, aceleração, posição e inicial e final. Velocidade inicial, final e aceleração. Qual é a equação? É aceleração, né? Não. O nome da equação, aquele italiano lá. Ah, sim. É Torricelli que o senhor falou? Torricelli. Torricelli diz o seguinte, que velocidade ao quadrado final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. É isso que a gente tem que memorizar. Tá bom? Tá bom. A relação é essa. Bem, se é isso que ele quer achar, o Yulia, isso vai ser a minha incógnita, o meu X, não é verdade? Uhum. E os outros parâmetros foram dados. Então vamos lá. Velocidade ao quadrado, ele deu 100 elevado ao quadrado, não é? Que é 10 à quarta, né? Velocidade inicial ao quadrado é o que eu quero saber. 2 é o 2 mesmo. Aceleração 10, positivo. Então, cresce, né, as velocidades, né, a velocidade no decorrer do tempo. E a posição, 500 metros. Sim, simples assim. Tá tudo no SI, então não precisa modificar nada. Vamos aqui, então, isolar esse cara, que é a minha incógnita. Não é verdade? Então, 100 ao quadrado vai virar o quê? 10.000, não é isso? Ou 10 à quarta. 0 ao quadrado vezes 0 ao quadrado, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 500 dá quanto? 20 vezes 20 500. vezes 500, né? Isso. Dá os mesmos 10.000, né? 2 vezes 5, 10. Sim. Acompanhado de 2 vezes 5, 10. É isso aí. Acompanhado de mais 3 zeros. 10 10 mil. mil. Portanto, V0, o parceirão, V0 ao quadrado é 10.000 menos 10.000. Não é isso? Uhum. 10.000 menos 10.000 dá zero. Então, raiz quadrada de zero, que aí está ao quadrado, então vai para lá com raiz quadrada de zero, é o próprio zero. Então, a velocidade inicial dele é quando ele sai do repouso. Beleza? Beleza. Olha aí. Ok? Ok, Depois que ok. você tiver dúvida do que a gente fez aqui, não se preocupa, porque no slide que a gente passou para vocês, tá tudo aí definidinho, a resolução bonitinha, como eu estou fazendo aqui. Beleza? Ok. Beleza. Tá tranquilo? Foi, garoto? Tranquilo, Foi? tranquilo.